Olá, irmãos, tudo bem? Bom dia. E estamos aqui, eu e as meninas, a Bruna, a Isa e a Bá. A gente vai fazer a nossa oração da manhã e pedir a Deus que sabedoria, né? Para a gente começar o nosso dia bem, tá? Vamos lá, vamos orar. Glorioso Deus, glorioso Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de mais uma vez estar aqui, Senhor, em comunhão, apesar da distância, com nossos irmãos, e que o Senhor sabe que tudo tem um propósito na nossa vida e que logo essa pandemia passe e o Senhor nos guie num caminho bom e agradável, como sempre vem fazendo, meu Deus. Te peço, Senhor, uma oração especial, um pedido especial para esses irmãos que estão desempregados, que foram desligados do seu serviço por questão dessa crise que o nosso país está passando. Que o Senhor volte a restabelecer essas famílias e que nada falte, Senhor, na mesa desses irmãos que vem passando por esse problema. Te peço, Deus, também uma oração especial, um momento especial pelos nossos irmãos que estão enfermos. Eu te peço, Deus, que o Senhor proteja, que guarde essas famílias, essas pessoas e que com a sua mão misericordiosa tenha compaixão, Senhor, dessas almas, dessas pessoas que precisam muito da sua ajuda, Senhor. Te peço, Deus, uma oração especial, um momento especial também pela nossa liderança no governo. Que o Senhor saiba que o Senhor coloque, Senhor, todos os seus propósitos na direção dessas pessoas. Que essas pessoas comecem e finalizem um propósito com o Senhor, né? Te peço, Pai, que governe juntamente com eles. Que o Senhor guie, os proteja, Senhor, e que eles decidam as melhores formas de combater essa crise que o nosso país vem vivendo. Te peço, Deus, oração pelos irmãos da igreja, que o Senhor nos proteja, nos guarde, nos guie, nos abençoe. Proteja também aqueles que estão na linha de frente, trabalhando no dia a dia, trazendo o seu pão para casa, se arriscando, se expondo. E que o Senhor os guarde, Senhor, nos guarde de qualquer problema de saúde. Te peço, Deus, que proteja, Senhor, proteja, abençoe e nos dê sabedoria para lidar com o nosso dia a dia, com essas crises, que o Senhor sabe das melhores coisas. Te peço, Deus, pela nossa igreja, pelas nossas obras que a igreja vem passando, os problemas burocráticos que estamos enfrentando, que tudo corra bem, Senhor, que tudo corra como o Senhor deseja, como sempre é feito. Te peço, Deus, tudo isso em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, irmãos. A gente vai ficando por aqui. Que Deus abençoe e espero logo que os irmãos, que nós podamos se reunir de novo, né, irmãos, para a gente confraternizar todo mundo junto outra vez. Fiquem com Deus, forte abraço, tchau da nossa família. Tchau. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus.
coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir, Deus. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Bom dia, queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja em cada um de nós. Nós queremos meditar nesta manhã e meditar na palavra do Senhor e aprendermos uma grande lição nestes dias de aflição. Nós estamos vivendo um tempo de debates acalorados e nós temos que aprender com homens de Deus que brilharam por Cristo, que deixaram suas marcas em seus tempos, através da infalível palavra de Deus, a Bíblia. Paulo brilhou deixando em seus dias, uma profunda mensagem para nós aprendermos. A igreja se destacou pelas vitórias em meio a grandes lutas e grandes tragédias através do poder de Deus. Não se conhece nenhum episódio em que os cristãos primitivos estivessem empunhando espadas ou qualquer outro tipo de armamento para vencer a guerra na qual estavam inseridos. Eles sabiam que a luta não era contra a carne e o sangue, era contra os principados, era contra as potestades, e trataram de se equipar adequadamente para enfrentar o inimigo
que, embora invisível, era feroz. Que nesses dias também nós possamos aplicar as nossas vidas, lembrando que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, é contra os principados, contra as potestades, é contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E a Bíblia fala de uma armadura que nós devemos ter. Cada cristão deve estar equipado com essa armadura. Mas nesta manhã, uma grande lição, nestes dias de aflição, nós queremos convidá-lo a abrir aí a sua Bíblia em Atos capítulo 16, do 16 ao 31. Nós vamos ler, vamos orar e vamos discorrer sobre isso. A Bíblia diz: aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, chamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-os dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés ao tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças mal nenhum, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro todo trêmulo, prostrando-se ante Paulo e Silas, e tendo-os tirado para fora, disse-lhes: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Vamos orar. Pai, nós queremos louvar o teu nome por esta manhã. Queremos te agradecer pela bênção, o privilégio de estudarmos a tua palavra. Queremos te agradecer, ó Pai, que mesmo em meio a lutas, dificuldades, em meio a pressões de todas as ordens, o Senhor tem guardado a tua igreja e o Senhor tem dado a nós armas que são poderosíssimas, dentre as quais a oração, uma das maiores. E nós pedimos, Senhor, sabedoria para usá-la nesta guerra que não é contra a carne e o sangue, é contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Capacita a tua igreja nesse momento tão agudo, Senhor, a fazer a diferença nesse mundo. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, uma grande lição nestes dias de aflição. Vencendo as estratégias de Satanás, é a nossa proposição nesta manhã. Como venceremos as estratégias de Satanás? Através dos recursos que Deus nos deu.
Primeiro aspecto que nós devemos lembrar, né? O primeiro ponto nosso aqui, nós precisamos estar atentos, né? Eu pus uma figura até de uma pessoa em aflição, né? Uma aflição, nós não podemos nos deixar levar por Satanás. A Bíblia diz que Satanás é o grande enganador, né? Ele tem estratégias para enganar, e a Bíblia diz, se possível for, até os escolhidos. É claro que ele está citando um texto apocalíptico, mas nós podemos tirar lições. Em primeiro lugar, nós temos que lembrar que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Às vezes as pessoas estão levando as vias de fato e um debate físico. A nossa luta não é uma luta meramente física, é uma luta espiritual. Nós vemos que Satanás ele tem deitado e rolado nas nações. Nós vemos hoje, nesse aspecto aí do pandêmico, muito pior ainda. E nós não podemos fazer o jogo do inimigo. Nós olhamos aqui no versículo 17. Versículo 17, a Bíblia diz, uma menina que recebia lá um espírito de adivinhação, ela estava sendo dominada por Satanás e ela dava grande lucro àqueles que a dominavam. A Bíblia diz, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Ela não estava falando mentira, ela estava falando verdade. Mas nós olhamos aqui, nós não podemos fazer o jogo do inimigo. Aquela jovem falava a verdade através do pai da mentira. Satanás tem muitas estratégias para enganar. Pode vir aí uma grande verdade, mas gerada pelo pai da mentira, que é o inimigo das nossas almas. Satanás é o grande enganador. E Paulo e Silas, eles se posicionaram, eles não deixaram barato, vamos dizer assim, até na gíria, né? Versículo 18 diz assim, e isto fez ela por muitos dias, mas Paulo perturbou-se e voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Às vezes o diabo vem com uma roupa de cordeiro. É um lobo vestido de cordeiro, né? E nós não podemos nos deixar levar pelas artimanhas dele. O inimigo é enganador, é sagaz, é astuto, né? E nós vemos que essa menina, ela estava falando o quê? Ela estava falando verdade. Ela estava falando, Paulo e Silas eram servos do Deus Altíssimo, verdade. Lucas narra toda essa situação de maneira peculiar. Ele fala, e eles eram mesmo servos do Deus Altíssimo, mas quem estava anunciando que eles eram servos do Deus Altíssimo era o quê? Era Satanás. O inimigo estava ali fazendo um papel de bonzinho, até parece que ele estava ajudando a Paulo e Silas. Mas Deus não precisa de ajuda do inimigo. Deus sabe fazer a sua obra sozinho. Deus é todo poderoso, ele é capaz. E nós não podemos nos deixar levar por Satanás. Nosso segundo ponto, viver para Cristo resulta em perseguição. Quando nós temos uma posição fechada, quando nós queremos depender de Deus, quando nós queremos fazer a vontade de Deus, tem um preço. Quando nós olhamos aqui no versículo 16, só voltando um pouquinho, a Bíblia diz que aconteceu que, indo eles à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Aquela jovem não era uma serva de Deus, mesmo que ela estava anunciando, ao Paulo e Silas são homens de Deus. Ela era um instrumento de Satanás, estava dando grande lucro aos seus senhores. Paulo poderia não tomar uma decisão e agradar a todos, ficar bem com todos. Olha, eu vou pregar o evangelho aqui, eu vou ficar bem com esse pessoal aí que manipula essa jovem e tal. Mas ele não pôde deixar. Ele tinha uma posição, ele tinha um nome a zelar. O nome que ele invocava era o nome do Senhor Jesus Cristo. E ele, nesse contexto todo, ele se posiciona junto com Silas. E ele repreende aquele espírito. Mesmo que ele estivesse falando a verdade, era maligno, era da parte do maligno. Paulo e Silas pagaram um alto preço, mas glorificaram o Mestre. Quando nós olhamos agora
do versículo 19 ao versículo 24, vem o evento da prisão, açoite e o encarceramento. Versículo 19 diz assim: e vendo seus senhores que a esperança do lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade e nos expõem a costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Eles poderiam ter passado batido, poderiam ter feito lá uma politicazinha, olha, vamos acomodar a situação e tal, e a gente realmente, nós somos servos de Deus, ela falou a verdade, está tudo bem. Mas a Bíblia diz que o servo de Deus não transige. E nós olhamos aqui que viver para Cristo muitas vezes resulta em perseguição, porque a verdade, ela causa impacto. A verdade causa impacto. E nós olhamos aqui então, queridos, que eles tiveram que tomar uma decisão, não agradar a todos, como nós já vimos aí no versículo 18, né? E Paulo expulsa aquele demônio, e Paulo e Silas pagam então um alto preço. Versículo 24 diz assim: o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés do tronco. Então, depois de serem açoitados, suas costas rasgadas com varas, eles foram colocados lá com os pés do tronco, né? Então, queridos, olhem a situação, vejam o que eles passaram, o que eles estavam passando, o que eles aguentaram ali. Nós muitas vezes ficamos pensando, era muito mais fácil a gente fazer uma política de boa vizinhança, né? Quando Paulo fala a Timóteo, ele deixou claro que se alguém quer viver para Cristo, ele vai padecer lutas. Quando nós olhamos aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, a Bíblia mostra para nós, né, o apóstolo Paulo falando a um pupilo dele que, se ele quisesse realmente ter uma posição bíblica, se ele quisesse servir ao Senhor, se ele quisesse andar no caminho do Senhor, ele ia ter problemas, porque o mundo jaz no maligno. Versículo 12, a Bíblia diz aqui, em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. E com Paulo e Silas não foi diferente, né? E Paulo contou a sua experiência lá para Timóteo, seu pupilo que estava lá na Ásia, né? Servindo ao Senhor, aliás, em Éfeso. E Paulo fala para ele, ó, se você quer servir ao Senhor fielmente, você vai passar por lutas também. E hoje nós precisamos nos posicionar, irmãos. Como é que nós vamos vencer o inimigo nesses dias de tanta aflição, angústia, dificuldades e dias que nós temos que nos posicionar? Como vencer o inimigo nesses dias de aflição? A primeira coisa, com oração. Nós temos aqui uma imagem, não sei se a câmera vai pegar direitinho, mas é um homem lendo a palavra de Deus. Várias setas chegando sobre ele, mas a sombra dessa figura é alguém com uma espada na mão e com um escudo na outra, com um capacete e tudo mais, descrevendo aquela armadura que Paulo fala lá em Efésios capítulo 6. Primeira arma, a arma mais poderosa que o cristão tem nesses dias de aflição, de angústia, de dificuldade, não só no cenário da saúde, cenário econômico, cenário político também, é a oração. Parecia que tudo tinha dado errado para Paulo e Silas. Eles tinham um projeto missionário muito bom. Eles iam fazer uma obra evangelística maravilhosa, mas agora estavam lá, presos, as costas rasgadas. Mas eles lembraram que eles tinham uma arma que ninguém poderia superar o poder de fogo deles. Era a oração. E a Bíblia diz que perto da meia-noite eles começaram a orar. Cantar também, mas primeiro orar. Mesmo que tudo parecia que, olha, não vai dar certo, mas eles estavam orando. Já experimentou orar, ao invés de ficar reclamando, vociferando, xingando muitas vezes? Nós, como cristãos, orar, sim. Pedir ao Senhor, clamar de joelhos.
buscar ao Senhor nesses dias. Muitas vezes nós perdemos grandes oportunidades porque nós queremos xingar, falar, reivindicar, mas não queremos orar. Oração deve ser a nossa primeira atitude. Primeira atitude. Buscar ao Senhor, clamar ao Senhor, orar ao Senhor. Mesmo quando parece que nada vai dar certo. Nós olhamos lá, Paulo e Silas saíram, oraram ao Senhor, pediram, Deus falou, olha, vai. E eles foram, né? Barnabé foi com seu sobrinho para um outro lugar, para Chipre. E Paulo e Silas, eles falaram, nós também vamos continuar fazendo a obra. Mas, irmãos, parecia que estava tudo acabado. Mas eles oraram. E o Senhor agiu. Eles não só oraram, eles cantaram louvores também. Mesmo com aquele projeto que parecia que estava entrevado agora, porque eles estavam presos. Mas eles cantavam louvores ao Senhor. Não sei que hino que era, mas eu posso pensar um pouquinho no hino do cantor cristão que fala ou ficar a pátria salva, ou morrer pelo Brasil. Pensando na mensagem salvadora, mensagem transformadora, mensagem que pode transformar corruptos, pode transformar qualquer tipo de pessoa em servo de Deus. Ou ficar a pátria salva, ou morrer pelo Brasil. Uma pergunta, está disposto a orar, a buscar, a cantar louvores nesse momento agora, que a temperatura subiu muito. Mas é hora de nos lembrarmos dos nossos queridos, que estão no meio desse fogo cruzado e precisam da maior proteção que nós podemos oferecer, o escudo da fé. A Bíblia diz que pode o quê? Aparar todos os dardos inflamados do maligno. E a espada do Senhor, com a qual nós podemos lutar contra o inimigo, que não é carne nem sangue. São as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E a Bíblia diz que nós podemos lutar e vencer com a espada do Espírito, com o escudo da fé, com o capacete da salvação, com louvor. Mas está disposto, irmão, irmã, está disposto realmente a lutar essa batalha? Com adoração. Parecia que não havia mais saída. Mas Paulo e Silas adoravam o Senhor com suas vidas. Paulo era cidadão romano. Depois, no desfecho dessa passagem aqui, nós vemos que Paulo, ele até recebe um pedido de desculpas. Mas, amados, a Bíblia mostra para nós, em Romanos capítulo 12, versículo 1, quando o apóstolo Paulo escreve a igreja de Roma, ele escreve falando do cristão como que se oferecendo a Deus como um sacrifício vivo. De realmente orar pela pátria até exaustão. E nós orarmos pelo nosso Brasil. Paulo fala, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. O mundo, agora, nesse momento, está caminhando para uma outra direção. Mas, queridos, é hora de nós, como cristãos, nos atermos a isso aqui. A Bíblia diz que nós devemos nos oferecer ao Senhor como um sacrifício vivo. Não aquele sacrifício morto, mas vivo. Pronto para fazer a vontade de Deus. E não sendo igual aos outros. Né? Nesse momento, aquele efeito manada. Não, a gente tem que pegar em armas, tem que fazer isso e aquilo. A Bíblia diz, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É nesse cenário, queridos irmãos, que nós temos que aprender também uma grande lição. Como vencer o inimigo nesses dias de aflição. E a Bíblia diz com oração, com louvor, com adoração,
dedicando nossas vidas ao Senhor, aceitando o desafio, não na forma mundana, mas na forma espiritual, lutando as lutas do Senhor com as armas do Senhor. Palavra de Deus, né? Salvação, capacete, né? Escudo da fé, e com toda aquela armadura descrita lá em Efésios capítulo 6. Nós estamos vivendo momentos, irmãos, extremamente difíceis, momentos que nos chamam a uma postura, a uma luta realmente, e uma adoração ao Senhor, oração ao Senhor, louvor ao Senhor, e principalmente quando ninguém está vendo. Nós temos aí uma noite, nós temos mais uma noite para orar. Já pensou? Mais uma noite para orar, para que Deus tenha misericórdia do nosso Brasil, tenha misericórdia desse mundo que jaz o maligno, que está aí sufragado por uma pandemia. E é nesse momento que nós, como cristãos, somos chamados para fazer a diferença com oração, com louvor e com adoração. Essa é a postura do cristão, que confia no Senhor e não no seu braço, nem na sua carne, nem meramente em cavalos, em carros, em exércitos. A Bíblia diz: os que confiam no Senhor são como o monte do Sião, que nunca se abala. A Bíblia diz: uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós faremos menção, não no exército, mas no Senhor dos exércitos. Naquele que tem poder de transformar, de mudar, de ser realmente aquele que tem nossas vidas em suas mãos, e Ele faz o que lhe apraz. É hora de oração, irmãos. É hora de intercessão. É hora de nós buscarmos ao Senhor. É hora de nós realmente nos colocarmos nas mãos do Senhor, o quê? Como um instrumento de Deus. Um instrumento de paz. Nós precisamos nos apropriar da melhor arma que nós temos: oração. Orar ao Senhor, pedir sabedoria ao Senhor, para aqueles que nos governam, pedir sabedoria para nós como igreja, nesse momento que nós estamos vivendo. Parecia que não havia saída, mas de repente acontece o quê? Um grande terremoto ali. Vejam comigo aqui, só para finalizar a passagem, queridos irmãos, vamos voltar lá para a passagem de Atos, capítulo 16. E vejam comigo aqui como é que Deus realmente transformou uma situação aparentemente que não tinha saída em uma situação de vitória para os servos e glória para o Senhor. Vitória para Paulo e Silas e glória para Deus. A Bíblia diz, versículo 25, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Eles não tinham certeza que Deus iria agir naquele momento, mas uma coisa eles tinham certeza: eles queriam glorificar ao Senhor. E a Bíblia diz que perto da meia-noite, né? De repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo as portas abertas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. E pedindo luz, saltou dentro todo trêmulo e se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E lhes pregaram a palavra do Senhor. Irmãos, vejam que coisa interessante. Parecia uma derrota certa, de repente Deus reverte aquele quadro. Nós olhamos então um grande terremoto, as portas da prisão se abrem, os presos não fugiram, eles ficaram ali. O carcereiro tira a espada e fala: eu vou me matar agora. Paulo fala: fica tranquilo, está todo mundo aqui. E o carcereiro vê aquela maravilha, ele fala: não é possível, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Para ser realmente um servo de Deus também. E nós olhamos a resposta: crê no Senhor Jesus.
além de Paulo e Silas não terem a carreira encerrada ali, terem uma vitória, eles ganham a alma do carcereiro e da sua família para Cristo. O que parecia que era uma derrota fragorosa, de repente se torna uma vitória maravilhosa, porque eles oraram, eles louvaram e eles adoraram ao Senhor. Está disposto a isso, irmão? Ao invés de ficar vociferando, reclamando, mas orar ao Senhor, buscar ao Senhor com oração, com louvor e com adoração. Essa é a nossa postura nesse momento. Esse é o verdadeiro papel que nós cristãos temos que fazer nesse momento. Confiar no Senhor e fazermos a nossa parte. E a outra, certamente, o Senhor fará. O Senhor pode intervir, se Ele quiser. Mas cabe a nós fazermos oração, fazermos o nosso louvor, a nossa adoração da maneira bíblica. A nossa postura como um soldado verdadeiramente que Paulo falou. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. Então a nossa postura, toda a nossa indumentária, desde o capacete até as sandálias dos pés, ela tem que ser equipada espiritualmente, porque a nossa luta é espiritual. E só assim, queridos, só dessa maneira é que nós vamos realmente encontrar o caminho para a vitória e aprender uma grande lição nestes dias de aflição. Espero que você tenha aprendido também. Paulo e Silas estavam numa situação que parecia uma derrota fragorosa, mas eles têm uma vitória maravilhosa pelo poder de Deus, porque eles usaram as armas espirituais, muito mais poderosas, muito mais certeiras, porque essas armas elas vão no âmago da questão. E a luta é espiritual. É isso que nós temos que entender. Nossa luta é contra os principados, é contra as potestades, é contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, uma grande lição nesses dias de aflição é essa lição que nós vemos aqui. Paulo e Silas nos ensinando a depender de Deus e fazer a vontade de Deus. Nós vamos encerrar o nosso culto dessa manhã, mas nós queríamos encerrar com uma palavra de oração e lembrando a nossa querida irmã Regina, lembrando outras situações que nós temos aí, dentre as quais o senhor Edgar, o sogro do irmão pastor Kleber, também passando aí lutas, e outros irmãos, mas nós queremos terminar orando por esses queridos, e orando pelo nosso Brasil, continuarmos aí a fazermos a vontade do Senhor, adorando ao Senhor, orando ao Senhor e louvando ao Senhor também. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por esta manhã tão maravilhosa, queremos te agradecer pela tua bondade, queremos te agradecer, ó Pai, porque o ensino da tua palavra é muito claro. Nós precisamos depender do Senhor. Nós dependemos do Senhor de maneira tal que a tua palavra nos dá todas as instruções para que nós não erremos, para que nós confiemos no Senhor e aguardemos na tua providência. E é por isso que nós apresentamos também a nossa querida irmã Regina nas tuas mãos, ó Pai, para que o Senhor tome as providências que são cabíveis ali na vida dela. E o Senhor entra com a tua providência para que o teu nome seja glorificado na vida dela. E o Senhor também alivia as dores dela, Senhor. Abençoe-a, Senhor, nesse momento difícil, mas que a consolação do teu Espírito Santo esteja ali na tua serva. De igual maneira, te pedimos também pelo Senhor Edgar, Pai, que ele possa ser alcançado pelo teu poder, que ele possa tomar uma decisão ao lado de Cristo verdadeira, Senhor, e que ele possa encontrar aquela paz que o mundo não pode dar, que só o Senhor Jesus Cristo pode dar. Pai, nós lembramos também o irmão Natanael, a irmã Darcy, a irmã Idalina, a irmã Orlandina, a irmã Lídia, o irmão Júlio Ferreira, Senhor. Nós pedimos, Senhor, continue abençoando cada enfermo da tua igreja e também os desempregados, Senhor. Guarda-os, ajuda-os, supra-os nas suas necessidades, Pai. Pedimos também uma bênção toda especial pela Sara, Senhor, pela gravidez dela. Ajude-a em tudo, Pai. Nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos tudo
Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.